Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O que significa Salomão oferecer holocaustos? Pois é, isso nós encontramos lá em 1 Reis, no capítulo 3, no início do reinado dele. E ele foi muito sábio, porque adolescente, os meus cálculos, a Bíblia não diz isso exatamente, é de que ele teria entre 12 e 16 anos de idade quando foi coroado rei. Na verdade, Davi queria esperar um pouco mais, mas o assunto foi precipitado. Então, Davi teve que agir e o Salomão se tornou rei quando Davi ainda era vivo, porém o Salomão era adolescente. E ele foi muito sábio porque não quis interferir nas decisões do pai. Enquanto o pai, Davi, estava vivo, já definhando, cedo, é verdade, precocemente, porque ele morreu com 70 anos de idade, mas antes dos 70, já se aproximando, ele já definhava bastante e já não governava. Então, o Salomão apenas mantinha as decisões anteriores do pai Davi. E aí, quando a situação se definiu e ele sentiu que agora ele teria que tomar decisões importantes, ele foi a Gibeon, isso é relatado no capítulo 3 de 1 Reis. Salomão foi ao alto maior, que era Gibeon. É sempre bom a gente lembrar que ali estava o tabernáculo, não o original, construído no deserto, que tinha sido queimado em Siló, na época do sumo sacerdote Eli e de Samuel. Você se lembra daquela história? Pois é, os israelitas fizeram um tabernáculo novo e andou daqui para ali, para colar, e ele estava em Gibeon ou Gibeão, e Davi quis trazer a arca para junto dele, na cidade de Jerusalém, especificamente no Monte Sião, onde Davi tinha a sua casa. Davi levou a arca para lá, ergueu uma tenda e, ao que eu me lembre, o único lugar em que faz referência a sacrifícios naquele local, a tenda de Davi, é aqui. E nós vamos verificar. Mas o Salomão ficou assim dividido. Ele queria unificar o santuário, um lugar só. E pessoas iam a Gibeão, mas pessoas iam a outros lugares também oferecer sacrifícios a Deus em outros tipos de altares. E havia também aqueles que preferiam em Jerusalém, ali onde estava a Arca da Aliança. Era uma espécie de confusão. E, com razão, a dúvida da mulher samaritana, onde é o local de oferecer cultos, sacrifícios a Deus? Realmente, na época de Salomão, isso era uma dúvida. Como ele recebeu a incumbência do pai de construir o templo, ele quis unificar tudo. Foi então em Gibeão para conhecer a situação, e ali estava o sacerdote, os sacerdotes ministrando, e ele então se uniu àqueles que adoravam a Deus em Gibeão, e a Bíblia diz que ele amava a Deus, mas meio confuso na cabeça, sacrificava a Deus em vários locais para, enfim, de todos eles poder tentar agradar a Deus. Então, quando ele foi lá, ele ofereceu sacrifícios e holocaustos a Deus. Parece que Deus se agradou muito, porque apareceu a ele em sonhos à noite e perguntou: meu filho, o que você quer que eu te dê? Aquilo foi tremendo e para nós é muito importante. Meu irmão, não saia pedindo a Deus a toda hora, de qualquer jeito, como um pedinte que só faz pedir. Isso aborrece o pai, um filho que toda hora está pedindo: pai, me dá isso, pai, o senhor não me deu aquilo, o senhor ontem o senhor prometeu, não me deu, pai, eu quero isso, me dá aquilo, pai, me dá. Que pai que gosta que um filho fique assim? Mas muito crente está fazendo isto, aborrecendo a Deus com uma petição sem fim e só pedindo.
não é assim que a gente agrada a Deus. E Salomão oferecia sacrifícios em vários lugares, tentando agradar a Deus, e lá em Gibeão ofereceu 1000 holocaustos, e Deus se agradou do coração dele e apareceu e perguntou o que ele queria. Não saia pedindo a Deus sem que Deus mostre a você o favor para você pedir. Na verdade, Salomão só pediu porque Deus ofereceu. Ele não foi lá para pedir, ele foi lá para cultuar, agradecer, adorar e oferecer sacrifícios a Deus. Quando você for ao templo, não vai para a campanha disso, para pedir aquilo, isso. Não, vá para agradecer, para cultuar, para louvar a Deus. Esse é o espírito do culto que Deus quer receber. Então, Salomão pediu um coração compreensivo, porque a tarefa era árdua de governar um povo tão grande, espalhado. De vez em quando eu fico pedindo isso a Deus, não é sempre não, mas eu peço, o Senhor me deu a graça de ser pastor de um povo espalhado. É relativamente mais fácil ser pastor de um templo. A igreja é todo o povo que se reúne ali, somente o povo que se reúne ali, e os de fora não são considerados dali. Então, pastor de um templo é muito mais cômodo, e a lei está no microfone. O microfone é quem manda tudo. Lá, quem domina o microfone, domina o povo, estabelece ordens, leis, e pode e não pode. Enfim, é relativamente mais cômodo ser um pastor religioso de um templo. A mim o Senhor me deu uma tarefa diferente, de cuidar de pessoas, pastorear pessoas espalhadas. Eu tenho que amar cada uma delas, me interessar e procurar e visitar, e é mais difícil. Eu peço a Deus sabedoria, Senhor, como eu vou conseguir pastorear um povo assim espalhado? Mas a graça de Deus tem me valido até agora, e nós só temos andado para frente. Deus tem sido maravilhoso. E o Senhor então alertou o Salomão: eu vou abençoar muito você, mas se você andar nos meus caminhos, como andou Davi seu pai, eu prolongarei os teus dias. Salomão reinou 40 anos. Se ele começou com cerca de 15, então ele terminou com cerca de 55 anos, relativamente novo quando ele morreu. Mas o Senhor se agradou. E ele veio, então, do alto lá em Gibeão, daquele sonho, veio a Jerusalém, ali onde estava a Arca da Aliança, se colocou ali diante do Senhor e ofereceu ali holocaustos ao Senhor e apresentou ofertas pacíficas e deu um grande banquete a todos os seus oficiais. É a única passagem da Bíblia em que eu encontro que houve sacrifícios oferecidos a Deus ali na tenda de Davi, no tabernáculo de Davi, que continha a Arca da Aliança. Interessante, ofereceu sacrifícios ali, agradeceu a Deus, louvou ao Senhor, e a história continuou. Ele foi provado, aquelas 2 prostitutas, com aquela história da criança que morreu, e a sabedoria se manifestou, todo o povo temeu a Salomão, e ali começou uma história de vitória, de sucessos e de manifestação de sabedoria. Só que ele foi longe demais, extrapolou tudo, exagerou tudo, dinheiro, mulheres, glória, honra, fama e até a fidelidade, e acabou sendo infiel ao Senhor e adorando ídolos e longe de Deus. Foi um final muito triste de vida para Salomão, o que é um alerta para nós. Isto é um alerta para nós. Então vamos procurar entender. Salomão ofereceu sacrifícios a Deus. Deus se agradou. Mas não é isso que agrada a Deus em primeiro lugar. Em 1 Samuel 15, 22, o Senhor fala através do profeta Samuel a Saul. Deus tem tanto prazer em sacrifícios assim, quanto em que se obedeça a sua palavra. Obedecer é melhor do que sacrificar. Há muitos crentes que estão sacrificando, dando ofertas, dão dízimo, vão à igreja, ajudam nisso, naquilo.
não é o que em primeiro lugar Deus está querendo. Salomão ofereceu sacrifícios e em quantidade imensa, com muita alegria no coração, ofereceu para todo mundo ficar sabendo, mas a partir de um certo ponto ele não obedeceu mais o Senhor. Deus tem mais prazer em obediência do que em atos religiosos. Vamos procurar entender o que 1 Samuel 15, 22 diz. O que o Senhor não está interessado em primeiro lugar é em religião. Atos religiosos, reuniões e tantas promoções na igreja, eventos e realizações. Tem gente que acha que Deus está maravilhado com tantas realizações da igreja. Não é isso que agrada a Deus em primeiro lugar. É um coração quebrantado e contrito e obediência. O Salomão ofereceu sacrifícios e holocaustos e Deus gostou, mas não obedeceu. Não adianta praticar religião se você não tem um coração quebrantado, submisso e obediente. Examine a sua vida. Você tem um líder, uma líder, procura dar relatório e obedecer, relatório da sua vida e receber a orientação de Deus. Você tem julgado outras pessoas, você está realmente com disposição de obedecer a Deus em tudo, ser uma serva fiel, um servo fiel. Comece a pensar nessas coisas e veja o exemplo de Salomão. Somente oferecer sacrifícios a Deus não basta. O Senhor falou a Saul, não é este o caminho. O caminho que Deus quer é de obediência. Você está sendo um religioso ou está sendo um servo obediente? Minha irmã, você está sendo uma religiosa ou uma serva obediente a Deus? Pense nisso, analise a sua vida e fale com Deus.